Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou o professor Pedro Pontes e esta é mais uma videoaula do nosso curso de Filosofia da Biologia, tanto na modalidade curso livre quanto optativa. O tema da aula de hoje é função e explicações funcionais em biologia, esse tema está baseado no capítulo 4 do livro Filosofia da Biologia, de Paulo Abrantes e colaboradores, que é nossa referência básica para essa nossa área temática de Filosofia da Biologia, e a autora é Carla Chediak, que é professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, certo? Que tem muitas publicações, livros publicados. Então, vamos para o seguinte. Eu me lembro no meu ensino médio, que na época era o segundo grau, provavelmente isso foi em 1980, talvez 81, mas acho que 1980. Meu ensino médio foi 79, 80, 81. Eu tive aula de filosofia e uma temática da minha aula de filosofia em 1980 e 81 foi História da Ciência. E o meu professor, Augusto Burli, que me lembro de muita coisa dessas aulas, uma das aulas do ensino médio que mais ficaram na minha cabeça foram essas aulas de filosofia, em que ele dizia que havia uma grande diferença do objeto de estudo da biologia em relação às outras ciências naturais, em relação à física e química, é o problema da função. É uma pergunta pertinente quando se estuda em biologia, é para que serve isso que eu estou estudando? Em qualquer nível, seja molecular,
seja fisiológico, seja populacional, seja ecológico, ambiental. Essa pergunta permeia toda a biologia. Para que serve a molécula da glicose para aquela célula naquela situação? Ela vai fazer o que com ela? Para que serve tal proteína? Para que serve tal órgão, como o fígado? Para que serve, no equilíbrio ecológico, os insetos polinizadores? Para que servem? E assim vai, né? Agora, a pergunta para que serve remete a uma coisa que a gente chama de finalismo ou teleologia. E foi objeto de discussão, especialmente depois do século XIX, aqui foi objeto de discussão ter que se expurgar da biologia as questões teleológicas. O que é teleologia? Olha, são as explicações que apontam que existe uma finalidade, um objetivo para a existência de algo. Então, de fato, na filosofia natural aristotélica existia uma teleologia quando ele fala, lembre-se das aulas de história da ciência, dos antecedentes, ou recapitulando, para quem nunca assistiu, lembre-se que para Aristóteles havia uma tipologia de causas, as causas eram divididas em 4. A causa formal, material, eficiente e final. Por exemplo, uma escultura de uma deusa grega em mármore. O fato do mármore existir é uma das causas. O fato daquela forma de Deus existir é outra causa. Senão, se não fosse mármore, não existiria aquela estátua de mármore. Seria outro material, mas o fato daquele material existir é uma causa, o fato daquela forma existir é outra. A causa eficiente, no caso, é o escultor. Foi quem executou. E a causa final é justamente por que ele fez isso, qual o propósito. Então a teleologia pode ter uma interpretação teológica de se associar à causa final, ou seja, o propósito, a finalidade, com uma mente acima da natureza, uma causa, ou seja, porque Deus criou tal coisa, tudo que ele criou tem uma finalidade. Isso é do pensamento tomista da Idade Média. E quando chega no século XIX, a gente ainda encontra questões teleológicas em Lamarck e Darwin, especialmente em Lamarck, com a quarta lei de Lamarck, que é a do progresso, que tudo tende ao progresso. Então, a causa final, no final das contas, é o progresso da espécie, ou das espécies, estão sempre se aperfeiçoando. Lamarck tinha uma teoria da evolução finalista. No caso de Darwin, ele não expurga a teleologia da teoria da seleção natural, da teoria da evolução por seleção natural. Ele não expurga literalmente, mas muitos dos posteriores a Darwin considera que o pensamento dele, que é a seleção natural, que o ambiente seleciona os mais aptos, por questão de sobrevivência, ou seja, algo impessoal, algo totalmente impessoal, e ao acaso, se
aquele indivíduo daquela espécie tem genes mais vantajosos do que os demais, ele tende a se sobressair em termos de sobrevivência e reprodução, então ele vai ter uma vantagem adaptativa. Mas foi por acaso que ele tem aqueles genes, que ele foi dotado daquilo. E isso não existe uma finalidade consciente ou predeterminada, ou mesmo da própria natureza. Então, muitos autores consideram que a ciência deveria expurgar todo e qualquer pensamento teleológico das ciências naturais, porque isso aconteceu na astronomia, na física e na química. As coisas na natureza são consequência das forças naturais e não de finalidade, não de propósito por trás. Mas a coisa não é tão simples assim. A gente vai ver que o grande nó do pensamento teleológico, de se admitir ou não uma finalidade, é justamente função em biologia para os seres vivos. Então, dando continuidade, né? Quais são as propostas já no século XX? Os positivistas lógicos, que a gente já viu antes, quando fala de leis, teorias, reducionismo na primeira aula desse módulo, já falam que é um desdobramento do pensamento deles, que se tem que abandonar toda e qualquer explicação teleológica. Então, os enunciados funcionais, isso serve para isso, tem que ser reduzidos a explicações, a enunciados não funcionais. Ernst Mayr, que foi um dos maiores biólogos evolucionistas do século XX, ele viveu mais de 100 anos, acho que quase 104 anos, alemão que migrou para os Estados Unidos. Ele disse que ele criticava esse posicionamento lógico-positivista, dizendo que a perda de conteúdo semântico, um exemplo que é dado no capítulo do livro, que é um comentário a Ernst Mayr, ele, nessa fala dele, nessa colocação dele, ele diz assim: falar que a tartaruga nadou para a praia para botar ovos é diferente de dizer que a tartaruga nadou para a praia e botou ovos. Porque o expurgar a explicação teleológica e dizer é relacionar os eventos simplesmente e não conectá-los em termos de propósito. Mas no caso, exatamente no caso citado, faz a gente lembrar o seguinte: a colocação de Eva Jablonka e Simona Ginsburg, que tem um livro justamente sobre a evolução da aprendizagem, é que seres vivos com sistema nervoso desenvolvido, com a capacidade de aprendizagem em vários níveis de aprendizagem, eles são movidos a propósito. De fato, são sistemas direcionados a um propósito. Aí não é mais questão da natureza, é que realmente o propósito da tartaruga é botar ovos. Como o nosso propósito, nós temos muito propósito. Nós temos. E realmente os animais têm comportamento direcionados à finalidade, a objetivos, como a reprodução. Tem. Então, nesse nível,
de abordagem, nós temos comportamentos teleológicos. Sim, mas é produto de um sistema nervoso complexo, que isso vai ser abordado mais adiante sobre esse trabalho de Eva Jablonka e Simona Gizmo. Então, assim, o Ernest Mayr ele divide em processos teleomáticos e processos teleômicos para não gerar essa confusão. Bem, então o que seria a diferença entre teleomático e teleômico? Teleomático são o tipo são os processos encontrados na física e química, em que são direcionados a uma finalidade por questão de leis pura e simplesmente leis da natureza físico-químicas e transformações. Não de fato têm um propósito, mas são guiados pelas forças da natureza de forma totalmente impessoal. E teleômicos são processos que só podem ser encontrados ou nos seres vivos ou frutos de um planejamento intelectual. Por exemplo, são processos como o da engenharia, de coisa fabricada por nós, que são direcionados a um fim planejado. Do mesmo jeito que comportamento animal é um comportamento planejado, seja instintivamente por herança ou por aprendizagem. Isso depende do nível de aprendizagem daquela espécie. Isso é outra história, vamos ver mais adiante, tá? Então, continuando, existe uma abordagem, uma escola, que é a concepção etiológica ou histórica da função, certo? Que função biológica é uma questão de seleção natural, que as funções foi uma questão de seleção natural. Vamos ver que a coisa não é tão simples assim, tá? Mas é o seguinte, como Larry Wright colocou aqui no livro de 1973, Functions, X está lá porque realiza Y. Y é o resultado de X. Então, não há acidentalidade, certo? Y é o resultado de X. E por conta disso, X está lá. Há um pensamento circular nesse caso, mas vamos adiante. Quer dizer que é uma abordagem histórica da função biológica, certo? Que enfatiza o lado histórico, o lado da evolução. E considera que as explicações funcionais são um caso especial de explicações causais. Em relação às concepções etiológicas de função. Foi a partir de uma proposta de Robert Cummings, de um trabalho dele em 1975, em que
por conta das dificuldades da análise das funções biológicas em termos de evolução, de origem, de traço histórico, ele propôs que as funções fossem analisadas do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista da função que não deve ficar redundante, mas que aquele traço dentro de um sistema realiza uma função. Então, a análise seria em termos de independente de contingências históricas. Então, as funções biológicas a partir do papel dentro do sistema como um todo, que seria muito mais uma questão de fisiologia, que o passado de uma função muitas vezes é complicado porque certos traços historicamente evoluem mudando de função e evoluem também mudando em si. Então, a coisa não é simples, mas de qualquer maneira os críticos dessa concepção analítica, que consideravam que não havia necessidade de considerar a função como um resultado da seleção natural, se questionavam por que aquele traço funcional está ali, se não é dentro de uma perspectiva da seleção natural. Então, a questão agora é função e seleção natural. Quais são as questões levantadas? A seleção natural é de fato a responsável pela origem funcional de um traço, porque o traço é anterior à seleção. Então, qual a origem dele? Porque a seleção se dá depois que aquele traço, tendo a função que tenha, surja. Depois que ele surge, é claro, não pode ser anterior. Então, em segundo lugar, o traço ancestral não é igual ao atual, como a gente acabou de falar. E a seleção natural age sobre o desempenho da função. Então, favorece os indivíduos que têm um melhor desempenho. Então, um determinado órgão pode ter a mesma função para todos os indivíduos da espécie, mas pode surgir um indivíduo que tem um melhor desempenho para sobrevivência ou para procriação e leve uma vantagem em relação aos demais. E acaba deixando seus genes para adiante, né? Então, bom, muita coisa a gente ainda vai falar sobre teoria da evolução mais adiante em outras aulas. Vocês a gente vai estudar, né? Vocês vão ver ainda, certo? Então, a corrente da concepção etiológica de função começou a correlacioná-la com a seleção natural. Até que ponto dá para explicar a etiologia de uma função dentro da seleção natural, apesar de todos os problemas. Então, Peter Godfrey Smith, num trabalho de 1994, Peter Godfrey Smith, ele é filósofo, professor de filosofia da biologia na Austrália, se eu não me engano em Sydney, Universidade de Sydney, porque ele tem um livro em português recentemente lançado, que o título é Outras Mentes, porque a área original de atuação dele como filósofo foi a relação mente-corpo. Nesse livro Outras Mentes ele fala dos cefalópodes, polvos, lulas, choclos australianos, e da grande inteligência que ele tem, apesar de ter uma organização
neurológica, uma organização cerebral muito diferente dos vertebrados. E é até demonstrado que polvos são capazes de sonhar, que isso é essencial para a formação da memória episódica, que é essencial também para o quê? Para, segundo os estudos mais recentes, para a formação daquilo que a gente chama de consciência, de ter o squalia, né? Ou seja, a subjetividade, a percepção subjetiva. Porque a memória episódica significa saber o quando, onde e o que foi que houve. E muitos vertebrados demonstram isso. E cefalópodes também. Agora vamos lá. Nesse trabalho de 1994, certo? E eu esqueci de falar que a autora desse artigo, ela, Carla Chediak, ela é filósofa e bióloga. Ela tem graduação tanto em filosofia quanto em biologia, e ela é pós-graduada, mestrado e doutorado em filosofia. Eu me lembrei disso porque, ao falar de Peter Godfrey Smith, então, ele disse que o grande nó da questão era essa distinção entre efeitos de seleção natural passada e seleção atual. A seleção atual e recente pode conservar, mudar ou eliminar a função. Porque existem realmente exemplos de traços mal adaptados e vestigiais. Um exemplo muito usado é a função das penas, origem e a mais recente. E na origem as penas eram um termo regulador. Os primeiros animais a ter penas, que se eu não me engano alguns dinossauros tinham, não sei se essa teoria ainda é aceita, de que provavelmente alguns animais tinham, alguns dinossauros que deram origem a essas aves. E inicialmente a função das penas não era voar. Até que em algum momento da evolução as penas, além de ser termorreguladoras, eram mais como um conjunto de outras modificações morfológicas que permitiu aquele ser voar. Porque não basta ter penas para voar, né? Não basta penas, vocês sabem disso. E da melanina para o ser humano, um outro exemplo que me veio, que nesse caso me veio, é que nós temos também muita má interpretação do qual é a função da melanina. Porque a melanina não serve para nos proteger. Perdão, ela não foi selecionada pelo processo de seleção natural para proteger a pele da radiação ultravioleta. Por quê? Porque para proteção do câncer, a melanina não serve para proteger a pele contra o câncer em termos de origem. E sim, porque é o seguinte, quando uma pessoa desenvolve o câncer, já de pele, já passa da idade reprodutiva. Então já deixou os seus genes para a sua ascendência. Então não é por aí que houve uma seleção. A radiação ultravioleta, ela tem uma outra implicação. Ela destrói o folato, o ácido fólico. E esse é um efeito maléfico da radiação ultravioleta, mas tem um benéfico, que é a produção de vitamina D, que é um importante regulador metabólico, porque regula o metabolismo do cálcio, a absorção do cálcio, e sem cálcio não só serve para os ossos, muito pelo contrário. Todas as funções metabólicas precisam de cálcio. Quando falta cálcio no plasma sanguíneo, nosso metabolismo pega dos ossos.
que é uma reserva enorme de cálcio. Sacrifica os ossos em função da necessidade do cálcio. Então tem esses dois lados, que destrói o folato, isso compromete a fertilidade, aí sim tem um efeito sobre a seleção natural, porque compromete justamente deixar descendentes, deixar descendentes. Mas por outro lado, forma a vitamina D. Então a seleção natural nos dotou de uma pele flexível, que quando tem muita exposição ao sol, mais do que o suficiente para a formação da vitamina D, ela escurece para a proteção do folato, do ácido fólico. E varia de acordo com a origem geográfica, né, da população. E estamos dando continuidade, falando em penas também, voltando a falar em penas, como eu falo. E elas não só servem para voo, tem uma outra função que é da sexualidade. Não é à toa que muitos machos de aves são muito mais vistosos, coloridos, para atrair as fêmeas do que as próprias fêmeas. Então nós vamos ver isso na questão de estética relacionada aos seres vivos, à biologia, que isso não é por acaso. Não é por acaso também que nós achamos uma flor bonita e uma raiz feia. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Nossa bibliografia, certo? Temos aí a nossa bibliografia. Nossos aplicativos auxiliares e os nossos créditos. Muito obrigado a todas e a todos e até a próxima aula.